aqui das identidades, tá? Ok. Termo de audiência de instrução do processo 799-65, olha preliminar do título do Juizado Especial Criminal 799-65.2018.8.10.0064, uma ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Carlos Augusto Santos de Azevedo. Apesar de citado, ele não compareceu a esta audiência, ele não aceitou inicialmente a transação penal, tanto que houve a representação da vítima. Então, estamos agora na audiência preliminar, e aí vamos passar. Eu vou iniciar fazendo o recebimento da denúncia, com base nos fatos que foram apresentados na denúncia, que não há nenhum impeditivo legal e que há justa causa para ação penal, e também que as provas que foram juntadas junto com o procedimento já demonstram, pelo menos, a justa causa para o início da ação penal. Então, estou recebendo a denúncia. Aí, doutor Ricardo, você pode fazer na ata aquele meu modelo de recebimento de denúncia, ok? Doutor Marcos, você pode apresentar a defesa dele aqui, diretamente. Pode fazer a oral, tá? Eu vou só terminar aqui de ler um... Só lendo aqui. MM Juiz, trata-se de denúncia proposta pelo Ministério Público em face de Carlos Augusto Santos Azevedo. Narra a acusação que no dia 5 de 9 de 2018, por volta das 11 horas, o acusado teria agredido fisicamente Valdemir e, além disso, teria ameaçado também a vítima. Preliminarmente, se suscita a nulidade da citação por WhatsApp, uma vez que a medida ela não está prevista no Código de Processo Penal e nem na Lei de Juizados Especiais Criminais, sendo uma ferramenta a mais. No entanto, não há possibilidade de se constatar a pessoalidade do ato, pois a lei exige que a citação seja pessoal. Então, diante do exposto, requer-se a nulidade da citação pelo aplicativo de WhatsApp. Com relação ao mérito, tendo em vista que não houve contato do acusado com a Defensoria Pública, deixa a defesa para enfrentar o mérito apenas na fase de alegações finais, após a instrução processual. E quanto às provas a serem produzidas, a defesa requer a intimação, requer a oitiva da vítima e da testemunha Valdeir, também arroladas na denúncia. Então, são esses os termos da defesa. Tá. O Ministério Público se manifestar sobre a preliminar, citado? Pode ser. Não prevalece a preliminar, uma vez que o próprio acusado se fez presente na audiência preliminar, na audiência anterior, relativa aos fatos, isso consta dos autos, e a citação feita por ele se deu como válida e aceita tacitamente. A não presença dele nesse momento, muito embora
conste a sua intimação, demonstra o desinteresse do mesmo em se apresentar e cumprir os ditames da justiça. Só isso. Ok. Em decisão, eu decido o seguinte quanto à preliminar suscitada. Estamos vivendo um período excepcional, um período de pandemia, no qual tanto o exercício do direito das partes, quanto também se providenciar os atos judiciais para que os jurisdicionários tenham respostas aos reclamos que são apresentados à justiça. Em que pese a magnífica sustentação da defesa, no sentido de que é algo extremamente excepcional e que não estaria previsto em lei, o que importa dizer que o princípio do juizado é o princípio da simplicidade, o princípio da efetividade. E eu vejo essa efetividade, e isso que garante para mim o contraditório, é a forma como foi citada no caso aqui, uma vez que o oficial de justiça certificado que, apesar de também ter enviado a documentação pessoalmente para ele pelo WhatsApp, ele teria entrado em contato e lido as peças da intimação para ele. Então, haja vista que a prova de que o réu ele tem conhecimento dos autos, a prova de que o oficial de justiça, que goza de fé pública, leu, tá certo, a intimação, a citação para o demandado, sendo que era para ele comparecer a esta audiência, né? E também a prova, no sentido de que, além dessa leitura, ele teria enviado a documentação atinente a este processo para ele, e em razão do princípio que nós estamos, no momento que estamos vivendo atualmente de pandemia, eu irei por indeferir, por não acolher a preliminar suscitada pela defesa. Eu acolheria no sentido se eu não tivesse essa demonstração de que haveria uma efetiva ciência da parte quanto aos termos do processo, mas não é a hipótese dos autos em que ele há completa ciência acerca do processamento dele, acerca do processo e da necessidade de comparecer a essa audiência. Então, nessa situação, eu indefiro, tá, a preliminar suscitada pela defesa e que determina a continuidade da instrução. O réu, ele não se fez presente, então esse é um direito que ele goza, porque também tem o direito de aceitar ou não aceitar os benefícios que lhe serão concedidos, tanto que não aceitou na primeira vez o que tange a transação penal, e também tem o direito de permanecer calado, o que significa dizer que também tem o direito de não querer ser interrogado. Então, ele teve essa ciência dessa audiência, determina, então, a continuidade da instrução, e que o secretário faça entrar, no caso, a primeira pessoa a ser ouvida. Seria a vítima. Oi. Não, só uma intervençãozinha, porque assim, não consta, por exemplo, no interrogatório dele, né, que aquele número que o oficial de justiça entrou em contato é realmente o dele, né? Assim, se ele tivesse declarado isso, eu até entenderia esse posicionamento, mas assim, a gente não sabe de onde que o oficial de justiça conseguiu esse número, né? Se foi o próximo acusado, ou se foi alguma outra pessoa que disse que era aquele número dele. Entendi. Essa é a minha dúvida. Ok, mas como a certificação, para mim, o que mais importa na situação é a ciência, e o oficial, ele está certificando. Se ele tivesse apenas enviado, para mim seria... Eu até pensaria em acolher a sua manifestação, doutor. Mas como o oficial, ele certifica que, inclusive, leu para ele, o que leva a crer, indubitavelmente, que ele falou com o próprio acusado, entendeu? Então, ele tem fé pública, o oficial de justiça, para dizer que ele manteve esse contato com ele. Esse é o fundamento principal. Ele leu a denúncia, ele leu as peças, leu a intimação para o acusado, entendeu? Esse é o fundo da minha manifestação. Daí já fica aí consignado, né? E aí você, se quiser depois do futuro, você reclama. Sim. Beleza. Então vamos aqui iniciar. Qual o nome do senhor, por gentileza? Valdemir. Seu Valdemir dos Santos Braga Câmara, tá certo? Senhor. Pronto, o senhor é vítima nesse processo, você vai ser ouvido agora, o senhor vai responder as perguntas do promotor de justiça, em seguida as perguntas do defensor público, e ao final
se eu entender algo necessário, eu faço mais alguma pergunta em complementação para o senhor. Tá certo? Responda com a voz alta, a voz clara, para que a gente possa bem entender. Com a palavra, então, o promotor de justiça. Seu Valdemir dos Santos Braga Câmara, perfeito? É o Tá, senhor? senhor. Seu Valdemir, foi lida a denúncia agora há pouco para o senhor, aonde figura como acusado Carlos Augusto Santos. O Carlos Augusto está sendo responsabilizado pela prática de lesão corporal e também o crime de ameaça, onde figura como o senhor como vítima desse processo. Essa é a razão do senhor estar aqui, para prestar esclarecimento dos fatos e apenas a verdade do que se passou, tá? Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, o senhor já conhecia o seu Carlos Augusto antes dos fatos? Se eu conhecia, Exato. O senhor já conhecia o Carlos Augusto antes dos fatos? eu conhecia que ele sempre ia no lixeiro. O senhor trabalhava para ele, não? Hã? O senhor trabalhava para ele? Não, não, senhor. Eu trabalhava para mim, para me vender. Tá. O senhor trabalha de quê? De latinha, reciclagem. Então o senhor recolhe material reciclado e encaminha, é isso? Eu vendo. Tá. Me diga uma coisa, esses fatos estão aqui descritos que aconteceram em setembro de 2018. O senhor pode nos dizer de que forma que o senhor Valdemir tanto lhe agrediu como também lhe ameaçou? Como foi que isso se deu? Pode ser detalhado, tá? O senhor Valdemir, por favor. Como é que isso se deu? O senhor Luiz Carlos, aliás, o Carlos Augusto, como foi que ele atuou contra o senhor? Como foi? Aí o carro chegou. O carro chegou, aí veio um sofá em cima, aí eu já estava na frente. Aí no que eu estava na frente, ele veio na carreira, agarrou por detrás, agarrou na minha camisa, puxou e me deu 3 bodes. Eu não entendi, peraí. O senhor estava transportando o seu material reciclado, é isso? Eu fui pro carro, que o carro tinha chegado. Sim, e aí nesse momento, o que foi que aconteceu? O seu Carlos Augusto fez o quê que o senhor falou? Ele desceu do carro dele? Ele veio por detrás de mim, veio só na carreira, agarrou na minha camisa e me deu 3 bodes. Aí depois ele foi lá para a casinha que ele tinha, ele deixou uma força escondida e veio para cima. Se não fosse meu irmão, ele veio para força para cima de mim. Me diga uma coisa, qual foi a razão do seu Carlos Augusto ter puxado o senhor e depois ameaçado? Qual foi o motivo? Foi por causa das coisas, que eu já estava na frente, aí ele disse que ele ia agarrar as coisas, e agarrou por detrás de mim e me deu 3 bodes. Então ele achava que o senhor passou na frente dele, foi isso? Não, eu já estava na frente. Eu já estava na frente, mas ele achou que o senhor passou, enganou ele, é isso? O senhor está me ouvindo? Então, senhor, Tá, me diga uma coisa, antes desses fatos, o senhor já tinha tido algum desentendimento com o seu Carlos Augusto? não, senhor. Não. Quer dizer que ele puxou o seu braço e ele disse o que nesse momento? A sua camisa. Ele puxou a sua camisa e ele falou alguma coisa? Foi querendo me dar um bode e me deu um bode, 3 bodes. Ele falou alguma coisa? Por que ele estava fazendo isso? Não, senhor. O senhor chegou a brigar com ele, entrar em luta corporal com ele? Não, não, senhor. Ele que me deu e foi lá para casinha, pegou a força e veio para cima de mim. Se não fosse meu irmão, ele disse que ele ia me cortar mesmo, ia me matar. Ele estava bêbado, alcoolizado, sob efeito de alguma substância tóxica? Eu não sei. Tá, quer dizer que então quem interveio foi o seu irmão. Qual é o nome do seu irmão? Valdeir. Então o Valdeir que evitou que o senhor fosse lesionado, é isso? Ô, senhor. Depois disso, o que aconteceu? Depois de quê? Depois do seu irmão ter intervido, o que foi que o Carlos Augusto fez? O Carlos Augusto fez? Ele ficou assim lá e depois ele foi embora para casa. E aí depois eu fui embora. Aí ele ainda ficou lá no lixeiro. Ele procurou o senhor para falar alguma coisa? Quem? O Carlos Augusto.
Não, senhor. Aí depois, com uns 5 dias que ele foi lá no lixeiro, aí ele começou, aí esse eu estava perto dele, aí ele disse, tu perdeu. Ele falou isso pro senhor. Ele disse que o senhor perdeu, foi isso? Mas perdeu o quê? Eu não sei. Sim, mas ele chegou pro senhor e disse assim, tu perdeu. Perdeu assim, de que forma? Em que sentido ele falou pro senhor? Foi que ele perdeu, com 5 dias que aí ele foi de novo. O senhor foi registrar, o senhor que registrou a ocorrência na delegacia? Foi, senhor. Ele, depois que o senhor registrou a ocorrência, ele lhe procurou para alguma coisa? Não, Não? Ele lhe ameaçou novamente? foi nesse dia que ele disse que tu perdeu. Peraí, então quer dizer que o que ele disse que o senhor perdeu foi porque o senhor foi à delegacia antes de registrar a ocorrência, foi isso? Foi. Ah, tá. E ele disse para o senhor tirar, ou ele ameaçou de alguma coisa para o senhor tirar a queixa? Não, Tá. O senhor falou alguma coisa para ele? não, senhor. Não. Os senhores continuam trabalhando juntos, assim, no mesmo local de trabalho? Não, ele comprava nunca mais, não. O senhor não chegou a mais vê-lo depois disso? Não, Não. Tá. O senhor não sabe, ele mora na cidade? não, ele mora no segurado. Siguado? Segurado. Figurado é um Figurado. povoado, é isso? É um povoado? Senhor, Tá. Quer dizer que quem evitou que o senhor pudesse ter sido lesionado foi seu Valdeir, é isso? Foi Seu sim. Valdeir. Tá. Seu Valdeir também trabalha com o senhor nesse recolhimento de material reciclado? trabalha sim, senhor. Tá bom. O senhor estava devendo alguma coisa para o seu Carlos Augusto, para ele poder dizer que Não, aquele, senhor. não, Não, que aquele material era dele? não, Tá. senhor. Tá. Sem mais perguntas, Excelência. Doutor Marcos. Bom dia, senhor Valdemir. Eu queria entender um pouquinho melhor, assim, porque o senhor disse que ele veio por trás, assim, meio que do nada. Vocês nunca tiveram nenhum desentendimento antes? Não, senhor. E nesse dia, Hã? vocês chegaram a discutir por algum motivo? Não, não, senhor. Eu só Teve nenhum bate-boca. pegou e me deu embora, agarrou a camisa e me deu embora. Porque, assim, é estranho chegar a bater no outro assim do nada, de graça. Só tá passando na rua, eu vou dar uma porrada assim. Ele não teve motivo nenhum. Não, senhor. O senhor disse aí que já conhecia ele, né? Conhecia. Ele tem algum tipo de problema mental para bater nos outros assim de graça? Ele parece ter algum problema mental, alguma coisa assim? Eu não sei. Ele também trabalhava com isso, essa questão de material reciclado. Ele trabalhava só negócio de levar ração para vender para porco. E o que é que ele estava fazendo por lá nessa hora? Hã? Ele estava fazendo o que por lá? Não sei. Ele passou por lá, do nada, chega, dá uma porrada no senhor e vai embora. Foi, senhor. Aí ele lhe deu, foi quantos murros? Quantos murros que ele deu no senhor? Três bodes. Que parte do corpo? No rosto. Aí depois disso, depois que ele deu esse murro, como é que foi essa história aí? Que ele foi na casa dele? Foi lá numa casinha. Ele deixou a força escondido. E foi pegar lá e veio para cima de mim. Aí seu irmão fez o quê? Seu irmão segurou ele, seu irmão lhe puxou. Então, Como é o meu irmão atravessou no meio. que ficou entre o senhor e ele? Hã? Ficou na frente dele para proteger o senhor. Foi, senhor. E ele não fez nada com seu irmão. Não, senhor.
Depois desse fato aí, o senhor ainda encontrou com ele alguma outra vez? Depois desse dia aí da foice, do murro? Foi com 5 dias que ele falou no cheiro. É. Aí ele fez o quê? Que ele disse que eu tinha perdido. Ele falou só isso. Foi. Ah, tu perdeu. Ele não falou nada mais, não. Só isso, tu perdeu. É. E aí, o senhor falou o que para ele? Eu não falei nada, não. Então, assim, só para deixar claro, ele só falou isso, tu perdeu. Foi, senhor. Ele não fez nenhum gesto ameaçando. Esse dia que ele estava na casinha, sempre ele apontava com a mão por mudar onde eu estava. Ele falava, apontava para o senhor e falava, tu perdeu. Não foi, senhor. Entendi. Ele não fez nenhum gesto que ia pegar a arma, alguma coisa assim, não. Só Não, apontava para o senhor. só nesse dia da fosse. Que ele foi para cima de mim. Foi, senhor. Foi outra data, que não foi a mesma data do que tu perdeu. Né? Não, senhor. Então ele não fez esse gesto, nenhum outro gesto, e ele não. Ele também não. Nesse dia aí, ele não agrediu o senhor, nesse que ele falou, tu perdeu. Foi, senhor. E ele não falou também que ia te matar, só falou assim, tu perdeu. Aí o senhor entendeu que seria uma ameaça. Foi só no dia da fosse que ele disse que ele ia me matar. Dia da foice. Foi outro dia. Certo. Entendi, então. Tá bom, satisfeito. Ok, não há perguntas em complementação, pode encerrar o termo. O senhor está liberado, viu? Você pode sair. Tá, senhor. Doutor Ricardo, chame o próximo, por favor. Bom dia, seu Valdeir dos Anjos, traga a câmera, tá certo? É parente do Carlos Augusto Santos de Azevedo, Você é parente dele? Não, de quem? De Carlos Augusto, do Gugu. Não, sou irmão de Valdemir. Tá, o senhor vai ser ouvido como testemunha, o senhor não pode mentir nem omitir sob pena do crime de falso testemunho. Se for verificado que o senhor mentiu, o senhor vai responder por este crime. O senhor entendeu a advertência? Entendeu? Se o senhor mentir, vai responder por... Aumenta um pouquinho para ele aí, cara. Acho que ele não ouve muito bem, não. Tá bem alto. O que? O senhor entendeu que o senhor não pode mentir? Não, eu não estou mentindo, não. Ok. Testemunha compromissada com a palavra do promotor de justiça. Aumenta só um pouquinho para ele aí, Ricardo, que ele não está ouvindo muito bem. Máximo. Seu Valdeir, bom dia. O senhor está me ouvindo melhor agora? Estou. É importante que o senhor fale mais alto, compassadamente, tá? Para que a gente possa esclarecer melhor os fatos, tá? Uhum. Vou só falar aqui. Foi feita uma denúncia contra o seu Carlos Augusto, porque, segundo consta, no dia em setembro de 2018, ele havia agredido o seu irmão e também ameaçado o seu irmão. Eu queria saber primeiro, o senhor estava presente no dia e na hora desses fatos? O senhor estava lá? Tá, senhor. O senhor presenciou, então, o que aconteceu? Aconteceu, porque eu estava... Peraí, só um minutinho. O senhor vai ter a oportunidade de falar. Eu só quero que o senhor não se afoite, tá? O senhor fale para a gente poder entender. Quer dizer que o senhor estava presente. Eu queria saber o que é que o senhor presenciou nesse dia e nessa hora, os fatos. O que foi que o senhor viu? Eu vi nessa hora, porque eu desci do carro da aeronáutica e lá, aí ele já tinha pegado na camisa dele por trás e dando soco no rosto dele. Aí ficou inchado, botou aquele negócio de sangue, aí eu disse, rapaz, aí ele largou meu irmão, foi embora para casinha. Pra casinha, aí pegou uma força, aí veio em cima dele. Aí eu me atravessei no meio, modo ele não mandar meu irmão com uma força.
Me diga uma coisa, quer dizer que então o senhor chegou no momento que o senhor desceu de um carro, no momento em que o Carlos Augusto estava agredindo o seu irmão, é isso? Meu irmão, isso. Tá. E depois o senhor disse que ele foi a uma casinha próxima e quando veio com uma foice na mão, é isso? Isso. O senhor sabe me dizer qual foi a origem, por que ele agrediu inicialmente o seu irmão, o seu Valdemir? Assim, se eu não me engano, é porque ele não gosta dele assim, de meu irmão. Eu não sei por que ele não gosta. Mas o seu irmão fez alguma coisa para irritar o Carlos Augusto? Não, de jeito nenhum. Nesse dia, o que estava acontecendo? O seu irmão estava transportando um material reciclado, era? Sabe por quê? Por causa do veio um sofá. Aí, por causa do sofá que veio do quartel, que ele disse, eu vou pegar aquele sofá ali. Valdemir, aí o Gugu, que é o apelido dele, o Gugu, falou, não, eu vou pegar. Aí foi por causa disso, aí agarrou ele por trás e deu um soco nele. Quer dizer que então mas esse sofá estava onde? Estava na rua? Estava jogado no lixo? Tá jogado no lixo em cima do carro que eu trouxe. Aí o seu irmão olhou o sofá e disse, vou pegar para mim, é isso? É, isso mesmo. Aí chegou, agarrou ele por trás e tome soco no rosto dele. Eu disse, senhor, não fazia isso não com o meu irmão. Aí pronto, ele largou ele de mão e foi para uma casinha e pegou uma foice. Aí eu me atravessei na frente. Eu disse, senhor, não fazia isso não com meu irmão não, senhor. Aí depois disso, aí começou a estar falando, ele foi embora. Ele chegou a falar alguma coisa pro seu irmão ou pro senhor, o Gugu? Falou alguma coisa? Ele falou que ele ia dar umas panadas com a foice no meu irmão, para querer cortar. Aí, mas antes deles disputarem esse sofá, o Gugu falou alguma coisa pro seu irmão? Não. Tinham mais pessoas lá na rua nesse momento? Tinha. Tá. Quer dizer que então, quando o senhor chegou, o senhor estava lá no CLA, era isso? Não, lá no lixão. Eu estava lá no lixão fica... Então, no lixão, o seu Valdemir avistou um sofá, se interessou e foi buscar o sofá para ele. Foi nesse momento que o seu Gugu também estava de olho no sofá e aí puxou o seu irmão e bateu nele. Foi isso? Agrediu? Isso. E o seu irmão revidou? Irmão, ele revidou? Ele bateu também? Eles brigaram? Não. Só quem apanhou foi o meu irmão. Ele estava agarrado por trás, assim, ó, agarrado e dando soco nele, assim. Aí eu desci do carro da base, eu disse, não faz isso com o meu irmão aí. Aí ele ficou naquela, aí agarrou e soltou meu irmão, foi para uma casinha e pegou a foice. No mesmo horário que ele largou o seu irmão, ele foi na casinha para pegar logo a foice. Aí o senhor viu ele vindo com a foice, foi isso? Foi. E aí foi nesse momento que ele disse que ia dar umas panadas de foice nele, era? Foi. E o seu irmão fez o quê? Fez nada, ficou só olhando de trás de mim e eu na frente. E o senhor fez o quê? Quem? O senhor, qual foi a sua reação quando ele veio com a foice? A reação foi, eu só mesmo com o meu braço só, não faz isso não com meu irmão. Aí ele largou, aí foi embora pra casinha, depois ele pegou a moto e foi embora pro segurado. Me diga uma coisa, o seu irmão falou agora há pouco que quem fez a ocorrência na delegacia foi seu irmão? Foi. E que seu irmão falou que depois de um tempo, de uns dias, o Gugu também chegou para ele dizendo que ele havia perdido. O senhor estava lá presente quando ele falou isso? Devia o quê? Perdido? Que ele tinha perdido, que ele havia perdido, que você se perdeu. Foi isso que seu irmão falou agora há pouco. O senhor chegou a ver ele falando isso? Senhor, não posso afirmar que eu não escutei, não. O senhor sabe me dizer se o Gugu, depois que soube da ocorrência que seu irmão registrou, fez alguma ameaça, procurou o seu irmão outras vezes? Não. Não. Eles não tiveram mais nenhuma desavença depois? Não, nunca mais, depois disso daí, nunca mais ele foi lá no lixão, nunca mais. A pessoa só olha ele indo pro serviço dele, que a pessoa vai por rumo do tio, aí olha ele tá indo, vindo da roça ali, fazer o serviço dele lá, quem te olha. Aí depois disso daí, nunca mais ele foi no lixão, não.
Ok, sem mais perguntas, Excelência. Doutor Marcos. Bom dia, senhor. O senhor disse aí que o senhor estava descendo de um carro do CLA, né? É isso mesmo, lá do lixão. O do lixão. Pronto. Que bota lá no normal do quadro pavão. O lixão que fica lá no pavão. E o seu irmão, aliás, também estava nesse carro, é? Ele tava embaixo, eu já tinha trepado no carro. Era um caminhão. Todo mundo tava trepando para pegar. Pesa só as coisas, negócio de comida para porco, babujo. Aí veio esse sofá. Aí eles peraí. aquela. Aí ele. Depois eu vou pegar esse sofá para mim, para levar para casa. Peraí, rapidinho. Não, isso aí, rapidinho, vamos com calma. Eu vou perguntando, o senhor vai me respondendo somente aquilo que eu perguntar para o senhor para a gente ir passo a passo. Tá, beleza. Aí, o Gugu, ele estava onde nessa história? Tava lá. No carro ou estava no Tava bem lixão? com meu irmão. Tava no lixão. Tava no lixão. Uhum. Então ele não estava no carro com vocês, não? Não, tava fora parte. Certo, pronto, beleza. E o que é que o Gugu fazia por lá? Pra pegar também a ração pra porco. Entendi. Então, assim, a briga então foi por causa desse sofá, que o Gugu queria e seu irmão também queria. Isso. Tá. Eles chegaram a discutir, a bater boca por causa desse sofá, assim, tiveram alguma discussão anterior? Ele só falou que que vai ficar com o sofá sou eu. Aí, quando deu, ele só agarrou por trás do meu irmão e pegou e tava dando soco no rosto do meu irmão. O senhor se lembra quantos socos que ele deu? 3. 3. Depois disso daí, quem é que pegou esse sofá? Quem pegou o sofá foi, se eu não me engano, foi ele que levou. Foi ele que levou o sofá. Aí seu irmão disse aqui também que outro dia foi lá, o promotor até falou, e disse que ele ficou olhando pro seu irmão e dizendo assim, tu perdeu. Isso aí, seu irmão lhe relatou. O senhor disse que não presenciou já. Mas seu irmão lhe contou essa história depois ou não? Não, é só que nesse dia eu não tava, não. Nesse dia eu não tava, não. O senhor soube disso daí ou só tá sabendo agora? Tô sabendo agora aqui. Então, o senhor até então não sabia que eles já tinham... E depois desse episódio aí do soco, teve alguma outra situação que eles... O senhor não sabia, não? Não. Então, nesse dia que o senhor viu, que o senhor presenciou, o que o senhor viu, então, foi, no caso, o Gugu segurando seu irmão, dando soco. Isso. E indo pegar pegou uma foice, né, que o senhor disse. Isso. E voltou dizendo que ia dar panada nele, no seu irmão. Aí se eu não tivesse lá, o único dele não ia dar só panada. Ele ia bagunçar com o meu irmão todinho. Aí eu lhe pergunto, o senhor chegou a segurar o Gugu? Não. Ou o senhor só pediu para ele não fazer nada? Foi, isso mesmo. Só O senhor pediu e aí ele esfriou a cabeça. Foi, aí ele ainda disse, então tá, beleza. Tá. Aí ele pegou, arriou a foice e foi pra casinha. Arriou a foice, foi pra casinha. Era isso que eu queria saber. Se ele ainda partiu pra cima e o senhor teve que segurar ele, ou teve que o senhor bater nele, mas não precisou disso não. O senhor conversou e ele aceitou. Isso. Tá bom. Tá certo, então. Satisfeito. Obrigado. Tá, beleza. Ok. Ok. Então não há perguntas em complementação, pode encerrar o termo de depoimento. Pode ir. Está liberado, tá? Muito obrigado. Tá. Então não temos mais ninguém, né, Ricardo? Não. Vocês querem apresentar memoriais agora, logo para encerrar, ou querem que eu mande para vocês? Por mim, apresento logo. Não, eu posso apresentar, sim. Ok. Com a palavra, então. Versam os autos de ação penal pública incondicionada, referente ao processo 799-2018, aforado pelo
Ministério Público do Estado do Maranhão, em face de Carlos Augusto Santos, conhecido como Gugu, em razão do mesmo, por volta das 10 horas da manhã, do dia 5 de setembro de 2018, ter lesionado e ameaçado a vítima Valdemir dos Santos Braga Câmara. A denúncia foi devidamente recebida, a defesa apresentou suas alegações iniciais. Antes disso, houve a proposta de transação penal, não frutífera, não aceita pelo acusado. Face a isso, a instrução se deu seguimento nesse presente dia, com a oitiva da vítima, Valdemir, e a testemunha Valdeir dos Santos dos Anjos Braga Câmara. Após os autos vieram para as devidas e derradeiras alegações. Materialidade substanciada nos autos, face ao exame de corpo de delito presente, encartado ao presente processo, e também a autoria se mostrou um conteste diante dos testemunhos apresentados, não só pela própria vítima, como também pela testemunha presente aos fatos e vivenciou e que tudo constatou em relação à atitude ilegal, abusiva, agressiva do acusado Carlos Augusto, conhecido como Gugu. Não presente na presente audiência, embora tenha sido devidamente intimado a fazê-lo. Da mesma forma, se mostra desarrazoado qualquer agressão sofrida pelo Valdemir, vez que o mesmo nada esboçou de reação, ou de ameaça, ou de agressividade, ou inimizade anterior que pudesse nutrir com o acusado Carlos Augusto. Tanto para a lesão corporal sofrida de forma desrazoada, desproporcional e de surpresa, como também o crime de ameaça com uma arma branca de foice que estaria sendo utilizada pelo acusado para, mais uma vez, intimidá-lo e continuar a sua agressividade desrazoada, desproporcional e desmotivada contra o Valdemir dos Santos Braga Câmara, presente aqui no momento dessa audiência. Materialidade de um lado e autoria comprovadas e consubstanciadas e a robustez de todas as demais provas carreadas aos atos ratificam as alegações iniciais, tanto na fase pré como processual, o que levou o Ministério Público a regularizar e formalizar a peça acusatória. E, nesse momento, ratifica os termos dispostos naquela peça durante a instrução processual, razão pelo qual pede o seu devido provimento e ratificação. A manifestação por hora do MP. Ok. A defesa para alegações. MM Juiz, trata-se de denúncia proposta pelo Ministério Público em face de Carlos Augusto Santos de Azevedo, pois, de acordo com a denúncia, no dia 5/9/2018, por volta das 11 horas, o acusado teria agredido fisicamente e ameaçado a vítima Valdemir dos Santos Braga Câmara. Inicialmente, se reitera a alegação de nulidade já formulada na resposta à acusação, e com relação ao mérito, argue-se a nulidade do exame de corpo de delito, de folhas 6, uma vez que assinado por apenas um perito não oficial, em contrariedade ao que determina o Código de Processo Penal. Porém, caso se aceite o exame de corpo de delito e haja condenação com relação à lesão corporal, verifica-se que o próprio acusado, no seu interrogatório policial,
ele confessou ter realmente agredido a vítima com socos. Então, por essa razão, requer-se, caso haja condenação, a atenuante da confissão, com relação à lesão. Quanto à ameaça, é importante destacar algumas situações. Primeiro, o Ministério Público denuncia o acusado por ameaça porque, de acordo com a acusação, ele teria feito um gesto com a mão em forma de revólver. É esse o termo da denúncia. Teria feito um gesto com a mão em forma de revólver e teria dito, olhando fixamente, eu vou matar ele. Ao longo da instrução processual, nem mesmo a própria vítima destacou esses termos e essas expressões. Nem a vítima, nem a própria testemunha, que é irmão da vítima, nenhum deles falou isso. O irmão da vítima disse que ele teria ameaçado dar panada de facão. Já a vítima nada falou da panada de facão, falou tu perdeu. E isso teria ocorrido dias depois. Portanto, não nesse dia 5 do 9 de 2018. Ou seja, ainda que se considere o tu perdeu como ameaça, a vítima disse que foi dias depois, não no dia 5 do 9. No dia 5 do 9, o que teria supostamente ocorrido seriam as agressões e essa ameaça de panada de facão. Como se sabe, a defesa, o réu se defende do que consta na denúncia, não podendo o juízo condená-lo por fatos estranhos àqueles constantes na denúncia. Deste modo, não houve a confirmação desse suposto gesto com arma e dessa suposta fala de que eu vou te matar olhando fixamente para os olhos da vítima. Como se não bastasse, é importante destacar que a própria testemunha fala que havia outras pessoas que estavam lá no carro e que poderiam, para confirmar a hipótese acusatória, poderiam ter sido ouvidas pela acusação. Todavia, não foram... ninguém foi arrolado que pudesse confirmar essa versão da acusação, de que teria ocorrido um gesto com arma de fogo e olhando fixamente, o acusado teria dito para a vítima que ia matá-lo. Então, diante do exposto, o que se observa é que, com relação à ameaça, inexiste prova de sua ocorrência, razão porque se requer a absolvição do acusado com relação ao crime de ameaça. Então, portanto, apenas para esclarecer, com relação à lesão corporal, requer-se a absolvição pela não comprovação do exame de corpo de delito, já que não teria preenchido os requisitos do CPP, porém, caso haja condenação que seja reconhecida a confissão, e com relação à ameaça, requer-se a absolvição. São esses os termos da defesa. Ok, obrigado, doutor Marcos, obrigado, doutor Nonato. Ricardo, fazer conclusão para a sentença deste processo, ok? Ok. Ok, gente, obrigado, né? Então encerramos por hoje as audiências. E aí a gente se vê aí semana que vem, né? Rodrigo, eu te dou um toque amanhã para a entrevista, tá? Tá bom, aí tem que mandar o link, tá bom? Mando sim. Um abraço. Tá ok, obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Marco, bom feriadão para vocês aí. Um abraço. Bom feriadão, Valeu. até terça-feira, né? É um feriadão mais triste, é um feriadão agora de finado, não é tão animado, não. Aí vamos lá. Tu ainda gripado aí, né? sei lá, do jeito que tá aí. Amanhã eu faço o teste. E é um feriado de plantão também. Eu tô de plantão também no final. Não sei se tu tá, Marcos. Eu tô de plantão. Mas eu nem sei como é que tá esse negócio. Eu tenho acompanho meu, né? Pois é. Eu tô de plantão dia 2, né? Não, eu acabo dia 1º, ainda bem. Tá ok, então. Valeu, gente. Abração. Tchau, gente.